Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 16. Vamos ler os versos de 1 a 12. Lucas 16, versículos de 1 a 12. Diz assim o texto bíblico: Disse Jesus também aos discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e esse lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então mandou-o chamar e lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: Tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Amém? Essa parábola é de difícil interpretação. Quero pegar alguns princípios aqui e dei um título: Como administrar a sua vida segundo o coração de Deus. A parábola tem algumas dificuldades de interpretação. Aprendi lendo um texto com o irmão Rony, do pastor Isaltino Gomes, já falecido, de uma citação que ele faz de um pastor canadense. O pastor diz o seguinte, que ele aprendeu a ler a palavra de Deus assim como come-se um peixe. Você come a carne e deixa os espinhos, certo? Então tem textos difíceis, o que você tem que fazer? Come a carne, deixa os espinhos. Os espinhos você deixa para o Rony, deixa para o Ricardo, para esses teólogos aí, entendeu? E come a carne. Às vezes você tem textos que são difíceis de interpretar, mas existe muita carne. Em vez de você ficar com os espinhos, come a carne. E é isso que eu queria pensar com os irmãos, como administrar a sua vida segundo o coração de Deus nessa parábola que é de difícil interpretação. Essa parábola nos ensina isso. Primeiro, precisamos identificar algumas coisas aqui, pelo menos dois personagens. Primeiro, o homem rico. O homem rico da parábola é Deus. Deus, Ele é dono de tudo. E Ele é muito rico. Ele é dono absolutamente de todas as coisas. Ele é Senhor absoluto de tudo. Ele é dono de todas as coisas. E nós? Bom, nós somos os administradores, os mordomos. E alguém disse com muita propriedade que nada é nosso. Nós somos simplesmente administradores daquilo que foi nos dado. Não somos proprietários, nós somos administradores. Então, nós não somos proprietários, nós somos administradores. Você não é dono da sua vida. Você é administrador da sua vida. Você não é dono dos seus bens.
você administra os seus bens. Você não é proprietário, você é administrador. Todo homem é mordomo. Agora, em particular, os discípulos, porque Jesus está falando aos seus discípulos. Você tem 3 parábolas, capítulo 15, e também essa parábola, que se você pegar o texto, Jesus diz assim, disse também aos seus discípulos, ele continua falando no capítulo 16, através de parábolas, e falando aos seus discípulos. Então nós somos administradores, se você é discípulo, ainda muito mais essa consciência que você é mordomo. Primeiro por criação, porque Deus te criou, então Ele é dono de tudo. E segundo por redenção, porque outrora você vivia fazendo a tua vontade, você foi resgatado pelo sangue de Jesus. Você não é mais dono da sua vida, você não é mais proprietário da sua vida. O pior lugar que tem que estar a sua vida é nas suas mãos. É o pior lugar que existe. Não existe pior lugar para estar a sua vida do que nas suas próprias mãos. Uma das maldições, talvez a pior que existe, está lá em Salmo capítulo 81, quando Deus diz, já que eles são teimosos, vou deixar-lhes andarem pela disposição, as inclinações do seu próprio coração. Nós somos pecadores, a nossa inclinação é perversa. O pior lugar que tem que estar a sua vida é nas suas mãos. Por isso que a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega porque Ele sabe cuidar. Você deixando nas mãos dEle, Ele sabe cuidar. Mas você... Então quando você diz, quando alguns arrogantes dizem, a vida é minha, eu faço o que eu bem entendo. Coitado. Pior lugar que tem que estar a vida é nas suas mãos. Você é pecador. Seu coração é enganoso. Então, se a sua vida está nas suas mãos, dançou, pior lugar para estar. Saiba que você é mordomo, você não é dono. E nesse dia de ceia, mais ainda, você precisa ser reavivado na sua cabeça, no seu coração, se você é discípulo de Jesus, que você não é dono. Você não é dono. Você não pode determinar, dizer, eu vou fazer o que bem entender. Não, você vai prestar contas. Você não é proprietário. De maneira, amados, que nós, nessa noite, queremos olhar para esse texto e olhar para o nosso próprio coração com honestidade. Olhar para a Bíblia e olhar para o seu próprio coração com honestidade. Olhar para a Bíblia e olhar para o seu próprio coração. Hoje é dia de balanço. Você sabe como faz um balanço numa empresa ou no mercado? Se fecha as portas, não se atende ninguém para não ter distração nenhuma, e a gente vai olhar na prateleira e saber qual é a real condição da nossa empresa. Assim, hoje nós vamos fechar lá de fora e vou olhar para o nosso coração, olhar para a prateleira da nossa alma, do nosso coração, como está a nossa situação, como está o nosso coração. E como é importante isso, irmãos, e nós sempre fazermos uma avaliação. Diz Davi, sonda-me, ó Deus, e vê em mim se há algum caminho mau, porque a nossa inclinação é para pensar erradamente e agir erradamente. Então nós precisamos agir com honestidade, deixarmos de lado a função, posição, graduação, e olhar para o nosso coração e fazer uma avaliação, porque a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É o momento de olhar para o seu coração. Olhar para o seu coração. E você e a palavra. Você e a palavra. Você que é discípulo. Você que veio renovar a sua aliança. Deus é fiel. Deus não muda. Agora você tem que olhar para o seu coração, porque nós mudamos, nós erramos, nós podemos melhorar, mas também podemos piorar. Você tem que fazer uma avaliação do seu coração, Então, a primeira coisa que eu queria deixar com os irmãos nesse texto é a prontidão para prestar contas. O mordomo foi chamado à prestação de contas.
ele foi denunciado por aqueles que trabalhavam com ele, por conheciam a sua conduta, ele foi denunciado como alguém que estava defraudando, desperdiçando, usando de maneira incorreta, incoerente, a mordomia ou os bens que o Senhor tinha dado a ele, que o Senhor, o seu patrão, tinha dado a ele. E aí chamou para uma prestação de contas. E nesta noite, diante da graça de Deus, nós estaremos prestando contas. Como você tem administrado a sua vida? Como você tem administrado os privilégios que o Senhor tem dado para você? Como você tem administrado aquilo que não te pertence? A sua vida não é sua. Os seus bens não te pertencem, a sua família não é sua família, os seus filhos não são seus filhos, porque são herança do Senhor. Você tem que administrar segundo a vontade dEle, segundo o desejo dEle. Você tem que administrar inclusive a sua vida conforme aquilo que Ele ensina. A nossa responsabilidade é andarmos segundo aquilo que Ele ensina. E aí é muito comum nós começarmos bem, quem sabe o mordomo aqui, ele começou administrando corretamente, administrando os bens do seu senhor, em determinado momento ele começou a desviar-se de agir com honestidade, de agir coerentemente, de agir com uma disposição correta em relação ao seu senhor, e aí ele foi denunciado. Ele foi denunciado. E existe um tipo de denúncia que Deus ouve, é a denúncia através das orações. O que as pessoas falam para Deus a teu respeito? O que as pessoas que te conhecem, que sabem da tua postura, têm falado para Deus ao teu respeito? O que sua esposa ora para Deus a teu respeito? O que esposa, o teu marido ora para Deus ao teu respeito? O que os seus filhos falam para Deus ao teu respeito? O que seus filhos estão falando para Deus a teu respeito? O que os pais estão falando a respeito com Deus a respeito de você, filho? É uma denúncia. Tomara que seja não denúncia, mas gratidão. Amém, amados? O marido olhando para a esposa, agradecendo a Deus, a esposa agradecendo o marido, os filhos agradecendo os pais, assim por diante, mas nem sempre assim. Há motivos de intercessão por preocupação, por um comportamento que não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus diz, por postura que não tem nada a ver com aquilo que Deus diz, por estar administrando a vida não segundo a vontade do Senhor. O que as pessoas que te conhecem falam para Deus? Paulo, quando ele lembra da igreja de Filipos, ele diz: sempre quando eu lembro de vocês, eu agradeço a Deus. Aquela igreja era motivo de gratidão, não de preocupação. Você é motivo de quê? Como você está conduzindo a sua caminhada? Como você tem administrado a sua vida? O que as pessoas têm ouvido ao teu respeito? Presta contas. É tão importante isso, irmãos. Esse negócio que a vida é minha, eu faço o que eu bem entendo, isso é uma coisa diabólica, terrível. Quem pensa assim acaba arruinando e sendo arruinado por essa decisão. Essa questão de ter a vida, achar eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu bem entendo, irmãos, está longe de vida cristã. A vida cristã tem mandamentos mútuos, no sentido de nós sermos responsáveis e outros serem responsáveis por nós, nós temos responsabilidade mútua. Esse negócio que ninguém tem nada comigo, isso tem nada a ver com Deus. Você faz parte de uma igreja, de uma comunidade, você tem uma participação efetiva. A tua responsabilidade enquanto discípulo, a tua responsabilidade está prestando contas das suas atitudes, da sua maneira, do seu comportamento. Se você pegar o Velho Testamento, você vai ver quando, logo depois da divisão dos reinos, reino do norte, Israel, reino do sul, Judá, você vai ver que o reino do norte não produziu nenhum rei temente a Deus, todos perversos. Eles eram absolutos, não prestavam contas para ninguém. Ainda que os profetas levaram a palavra de
de Deus a eles, eles não obedeciam. O reino do sul surgiu, teve alguns reis que temiam ao Senhor. Esses reis, eles prestavam contas, principalmente ao profeta e a Deus. Esse negócio de isolar-se, dizer que ninguém... Meu querido, a pior coisa que tem é você ter essa caminhada irresponsável, achando que você é dono do seu nariz, que eu faço que bem entendo. Eu ouvi de um pastor que era presidente de uma igreja. Essa igreja de estrutura hierarquizada, em que tem o líder lá em cima, e ele disse com bastante sabedoria: eu sei o risco que eu corro, porque na minha denominação, eu sou presidente, na minha denominação, o que eu quero, os irmãos vão fazer. Então surgiu no meu coração: eu quero um helicóptero, os irmãos vão comprar um helicóptero. Qualquer determinação do meu coração, eu sei o risco que eu corro, diz ele. Eu sei o risco, mas eu aprendi, porque ele estudou na Faculdade Teológica Batista, ele disse: eu aprendi com os meus mentores, os meus professores, a ter amigos espirituais em que eu preste contas. Porque aí, lá no grupo, eu não sou presidente, eu não tenho função, eu sou amigo. E aí eu ouço assim, a verdade. Essa questão de prestação de contas, essa maneira de querer viver uma vida isolada dos outros. Eu sou dono do meu nariz, então você não é discípulo de Jesus. Então você não faz parte nem do corpo de Cristo. Porque no corpo de Cristo você é membro do corpo, você não é independente, você é interdependente. Ainda que você tenha a sua função, você precisa de outros para funcionar. Não existe um rim de 70 quilos, nem um pulmão de 80. Todos nós precisamos uns dos outros. E nós temos que ter essa posição de estar prestando contas. E Deus nos chama essa noite à prestação de contas. Por que Deus faz isso? Porque na ceia eu preciso prestar contas, examinar meu coração. Para que o dia que eu sair daqui, nessa caminhada de acerto, eu saia de uma maneira muito mais saudável do que passar uma vida irresponsável, sem prestar contas. Sempre quando eu estou diante de Deus, olhando para o meu coração e diante dos meus irmãos, eu tenho que sempre estar nessa atitude de olhar e ver a minha caminhada, se a minha caminhada está agradando a Ele ou não. E ter a humildade de compreender que eu preciso prestar contas. Na multidão de conselheiros há prosperidade. Quando você aprende a repartir e compartilhar. E não essa carreira solo, isso não existe. Não existe no reino. Pode ser uma postura lá fora, mas aqui não. Caminhando com Deus é impossível. Então essa noite, amados, é uma noite de prestar contas da sua administração. Como você tem administrado aquilo que não lhe pertence? Como você tem usado os bens que Deus tem te dado, seus talentos, suas habilidades, para a honra e glória dEle, ou para os seus prazeres e egoísmo? Segundo, o texto mostra que aquele mordomo, quando ele chegou à consciência que ele seria despedido, ele procurou os devedores do seu senhor. Você tem procurado os devedores do seu senhor? Todos nós somos devedores de Deus. Lembram quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas. Todo pecado é dívida. É dívida. E lá na cruz, quando Jesus disse assim: está consumado, está pago. Ele pagou a nossa dívida. Você não tem mais dívida diante de Deus, porque o sangue de Cristo pagou a sua dívida. Agora, você como mordomo, administrador dessa verdade, você tem a responsabilidade de buscar os devedores do seu Senhor. Nessa noite de renovação da aliança, você tem cumprido a sua responsabilidade de buscar os devedores do seu Senhor. Não quero ser saudosista, mas os primórdios da minha conversão, isso era enfático. De que você tem responsabilidade de evangelizar,
que você tem que ganhar discípulos para Jesus, que você tem que falar do amor de Deus, não só falar, mas viver isso, que você precisa falar do Senhor. A pessoa que não ouvir a respeito, ele está condenado, ele vai para o inferno. A gente aprendia isso era muito forte. Parece que com o tempo isso foi sendo diluído. De maneira, amados, que hoje a gente fala de tantas coisas que eles estão à nossa volta, mas a gente não fala do pão da vida. A gente fala de tudo quanto é pão, que não alimenta a alma. A gente fala de tudo quanto é coisa, mas a gente não fala daquilo que de fato é a real necessidade do ser humano: ser perdoado da dívida. Da dívida. Gente que está com consciência de culpa, gente que vive sem paz, gente que vive na base do entretenimento, tentando anestesiar esse vazio do coração humano. Você sabe disso, você tem procurado os devedores do seu Senhor, gente que está ali 8 horas com você no trabalho e não sabe que você é cristão. Dependendo do caso, é até bom que não saiba, porque se dá um péssimo testemunho, é bom que não saiba mesmo, porque senão vai envergonhar. Tem gente que seria tão bom que não falasse que era cristão, não dissesse nada, é até preferível, porque desonra. Mas se você hoje estará renovando a sua aliança, você tem que ter essa disposição. Você não pode deixar de buscar os devedores no coração. Aliás, mesmo não sabendo Jesus, ele já está condenado. Jesus é a salvação. Você que tem esse privilégio de repartir com ele salvação. Imagine você do lado de alguém ali, alguém do seu lado trabalhando com você, vivendo com você, e você não tem se disposto a falar do perdão, da libertação, da paz. Você tem que procurar os devedores do seu Senhor. Você está com a mensagem da libertação, com a mensagem do perdão. Camarada está vivendo aí com que atordoado, atormentado por dívida, uma dívida impagável, consciência de culpa, sem paz, procurando meios para anestesiar o seu vazio. Você sabe, é um tamanho egoísmo, você tendo o pão, não repartir o pão, você sabendo que você sabe, ficar calado, e aí depois você sabe aquela notícia que o fulano morreu, e vem aquela consciência de culpa: puxa, eu nunca sinalizei para ele que existe perdão. É ele Deus, a responsabilidade dele, mas você nunca falou. E ele estava ali, e ele até falou das angústias, dos problemas, aquela coisa toda. Você nunca disse nada. A definição legal sobre evangelização é interessante. É um mendigo dizendo ao outro onde encontrou pão. Você encontrou o pão da vida, amém ou não? Você tem falado onde você encontrou pão? Um profundo egoísmo, irmãos, porque esse pessoal que vive em pobreza são mais solidários, eles repartem. O mendigo encontrou pão, olha, é ali que tem o pão, é em Jesus. Você sabe disso? Você tem falado? Você tem anunciado? Meu querido, hoje é renovação de aliança, do seu compromisso com Ele. Então, seu compromisso de honrá-lo também, buscando os devedores do seu Senhor. Olha para o seu irmão e diga assim: vamos buscar os devedores do Senhor? Vamos juntos? Principalmente se você está do lado da sua esposa, uma boa parceria, vamos buscar. Nós conhecemos muitos que precisam conhecer isso que nós conhecemos. Muitos que precisam se alimentar disso que nós se alimentamos. O povo que passa aqui não sabe o banquete que tem aqui dentro. Não sei se você valoriza isso. Talvez você nem valorize isso. Talvez você aqui tenha até inveja daqueles que estão lá fora. Mas a verdade é, você tem banquetes espirituais aqui, que esse povo que passa na rua nem sabe o que está acontecendo. Privilégio seu, graça de Deus na sua vida, mas seja um bom mordomo, seja um bom despenseiro,
É você que tem a chave da despensa, como diz Paulo. É você que é despenseiro dos mistérios. É você que abre a despensa dos mistérios revelados e ministra a essas pessoas que não sabem. É você que tem a chave. Como está a sua chave? Enferrujada? Não usa. Tem gente morrendo de fome e a sua despensa cheia. E a sua despensa cheia. Procure os devedores do seu Senhor. Terceiro, aprenda com os filhos do mundo. Disposição e paixão. Olha o que Jesus diz aí no versículo de número 8 desta parábola. Jesus diz assim: elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houver atiladamente. Aí Jesus continua: porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Ah, irmãos, isso é verdade. Nesse tempo, os filhos das trevas têm muito mais disposição para as trevas que os filhos da luz. Os filhos das trevas têm muito mais paixão pelas trevas do que os filhos da luz pela luz. Você pega um camarada que Deus libertou, tem uma experiência com Deus assim, tremenda, Deus tirou ele do buraco, Deus transforma a vida daquele camarada, ele era um viciado, ele era um drogado, enfim, ele vivia uma vida torta. Deus muda a história do camarada, ele que vivia noite e dia pelo pecado, curtindo de maneira doida, de maneira adoidada o pecado, etc., ele se converte. E aí, quando ele se converte, ele tem horário para Deus. Antes, no pecado, ele virava à noite. Agora, para Deus, não. Ele começa a orar, ver se vai terminar o culto. Quando ele vivia no pecado, não existia horário. Ele varava à noite nos prazeres. Para Deus, não. Para Deus, não é assim. Para o pecado, ele gastava o mundos e fundos para as trevas. Para a luz, não. Até para dar um dízimo, uma tremenda dificuldade. Mas para as trevas, droga, cachaça, prazeres, não tinha nenhum problema. Não dá vergonha? Gente que vivia para o pecado, o mínimo que espera de você, meu irmão, presta atenção aqui, ó. O mínimo que espera de você, presta atenção, meu irmão. O mínimo que espera de você é que assim como você vivia para as trevas, agora você viva para a luz. É o mínimo que se espera. É o mínimo que se espera. Mas o camarada, ele era apaixonado pelas trevas, se converte, ele se torna um religioso de horário. O horário que o culto vai terminar. Está demorando demais. Mas lá na droga, na cachaça, no pecado não havia isto. Para Deus tem. Para Deus tem horário. E aí nós usamos com ordem e decência. Lá está falando de dons espirituais, está falando de horário. Dons espirituais, é outra coisa. Ordem e decência. O que é ordem e decência? É começar no horário e terminar no horário. Mas no pecado não havia horário, virava à noite, só prazeres e baladas. Agora para Deus é diferente, Ele organizou, entre aspas, a vida. Os filhos das trevas são mais sábios que os filhos da luz. Na sua própria geração, com exceções, que você seja exceção. Verdade ou não é? Dá uma olhada o camarada falando no fim de semana dele. Dá uma olhada. Como é que foi? Meu, sábado, aquela vibração, domingo, bebi todas e tal e tal. Pergunta para o crente, e aí você? Fui para a igreja. Ponto. São mais sábios e apaixonados na sua própria geração. Infelizmente. E digo mais. Quando alguém, por isso que a Bíblia fala sobre casamento misto, a Bíblia condena, porque a possibilidade das trevas apaixonado levar a menina para o lado dela é muito maior. É muito maior. Muito maior, porque a pessoa é apaixonada por aquilo, prazer. A alegria de viver no pecado. E o crente?
Você vê a empolgação dele de viver para Deus. Esse texto que eu vou ler para você, queria que você prestasse atenção, está no livro Discípulo Verdadeiro, um texto de Charles Sturt, que foi missionário. Ele ficou envergonhado e tomou uma posição de servir ao Senhor de maneira incondicional. Foi através desse texto. Não foi um texto escrito por um cristão, foi um texto escrito por um ateu. E olha o que o ateu dizia. Se eu acreditasse, diz o ateu, com firmeza, como dizem milhões que acreditam, que o conhecimento e a prática da religião nesta vida influenciam o destino na outra, a religião significaria tudo para mim. Eu jogaria fora os gozos da terra como refúgio e as preocupações terrenas como loucuras, e os pensamentos e sentimentos terrenos como vaidade. A religião seria o meu primeiro pensamento ao despertar e a última imagem da minha mente antes de dormir e afundar na inconsciência. Eu trabalharia somente para ela, consideraria que ganhar uma alma para o céu vale uma vida de sofrimento. Consequências terrenas nunca deteriam a minha mão, nem selariam os meus lábios. A terra, suas alegrias, suas penas, não ocupariam um instante dos meus pensamentos. Lutaria para ter em consideração somente a eternidade e para levar almas imortais que me rodeiam a serem logo eternamente felizes ou eternamente miseráveis. Eu sairia ao mundo para pregar-lhe a tempo e fora de tempo. E eis o texto que usaria: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É um texto de um ateu. E Charles Sturt falou, e eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio que Jesus morreu para nos salvar. Eu creio que vale a pena investir nele aqui. Que vale a pena uma vida de sofrimento desde que consiga salvar pelo menos uma alma. Eu creio nisso e tomou uma posição de servir ao Senhor de maneira incondicional. Os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos da luz. Na sua própria geração, são muito mais dedicados para as trevas do que os filhos da luz. Aí, irmãos, nós vamos ter vigília na sexta-feira. Não vai ter não, só anunciando, tá? Vai ter vigília na sexta-feira. Que dificuldade. Mas aqueles outros que se envolvem com outro tipo de religião, toda sexta-feira de madrugada. Toda sexta-feira de madrugada. E os filhos da luz? E os filhos da luz? Não é a mesma dedicação, irmão? Impressionante. Como os filhos das trevas são mais sábios na sua própria geração. Então, aprenda com eles. É assim que eu tenho que servir o meu Deus. Olha como ele vive para as trevas. Quando perguntaram para um carnavalesco, um cara que trabalha com carnaval, enfim, perguntaram para ele, e aí, rapaz? A escola de samba tinha ganhado, né? E perguntaram para ele assim, e aí, rapaz? Como é que é? Você vai descansar? Ele falou, não, vou me preparar para o ano que vem. Para o ano que vem. É assim que a gente faz para Deus? Quantas coisas no improviso, no relaxo, de qualquer jeito. Já viu? Amados, nessa noite de renovação, vamos mudar a nossa postura diante de Deus. Presta contas da sua administração. Presta contas. Presta contas. Saiba que aqueles que não têm o privilégio que você tem, têm essa graça maravilhosa, têm essa habilidade, esse desejo, e se dedica muito mais às trevas do que você, que diz que é filho da luz. Vamos mudar essa postura. Também, administre seus olhos, aliás, administre com os olhos na eternidade. O versículo 9, se você ler na parábola, Jesus diz assim, olha aí,
Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que quando aquelas os faltarem, esses amigos vos recebem tabernáculos eternos. O que o texto está dizendo aqui, irmãos, que aquele administrador que estava agindo de maneira irresponsável, injusta, ele deveria tomar uma postura diferente, e que assim como nós devemos investir, ainda que nesse mundo de tanta injustiça, tanta incoerência, nós devemos investir em gente pensando que essas pessoas, quando nós falecermos, nós vamos encontrá-los lá na glória, serão nossos amigos eternos. Administre olhando para a eternidade, não só para o aqui e agora, porque tudo que a gente constrói agora vai ficar aqui, mas quando a gente constrói num projeto maior, olhando para a eternidade, a dimensão e a bênção é muito maior. Toda pessoa que você conquista para Jesus é um amigo eterno. Sabia disso ou não? Você sabia disso? Alguns irmãos ainda questionam. Não, quando chegar no céu a gente não vai conhecer ninguém. Quando chegar no céu, você vai chegar lá, onde estou? Que mundo é esse? Nossa, que legal, que bonito. Você vai lembrar de tudo e muito mais. Que salvação é essa que você não lembra de nada? Você na glória, você vai lembrar de tudo. Você vai saber de tudo. O único conhecimento que você não terá plenitude será o conhecimento de Deus. Você vai passar a eternidade conhecendo-o, porque só entende plenamente o eterno quem é eterno. O Pai conhece o Filho e o Filho conhece o Pai, assim como o Espírito, porque são eternos. Nós não, nós vamos passar a eternidade inteira conhecendo-o. No mais, nós vamos saber de tudo. E aquelas pessoas que nós tivermos a oportunidade de falar de Jesus e eles aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, crendo no Senhor, vão nos receber na eternidade se falecerem antes da gente. Você já pensou? Amigo eterno. Já pensou que bênção? Alguém chega para você e diz: rapaz, irmão, foi você. Eu estou aqui porque, glória a Deus, mas você foi instrumento. Deus te usou. Você já pensou você ser instrumento para a mudança de uma vida, não simplesmente aqui, mas para todo sempre? Aquele que crê em Jesus, ele é salvo para todo sempre, amém, amados? Ele é salvo para todo sempre, e se crer através de você, você foi instrumento, mudou não só a história dele aqui, mas para todo sempre. E se ele morrer antes de você, ele vai te receber na glória, vai te receber no céu. Por isso de Jesus, granjear e conquiste amigos aqui. Invista a sua vida pensando nisso, invista olhando para a eternidade, administra a sua vida olhando além, porque esse que você for instrumento de salvação, ele é salvo para todo sempre, e ele vai te receber na glória. Você já pensou? Diz que Moody, aquele evangelista norte-americano, conquistou 500 mil pessoas para Jesus. Aí você fala, não, 500 mil, tudo bem, irmão, 200. Não, dá 100 mil pessoas só. 100 mil pessoas. Você já pensou, alguém chegando no céu e ter 100 mil pessoas, um Maracanã lotado? Agora não, Maracanã no passado, agora nem isso tem. Mais 2 Itaquerão, os corintianos estão sorrindo aí, né? 2 Itaquerão cheios de gente que você levou para Jesus, te receber na glória. Você já pensou? Você já pensou? Quem sabe mude falar, você, irmão, eu sei, eu te conheço. Você, eu te conheço. Aí mude diz, mas você, eu não te conheço. Quem é você? É aquela história que eu já contei aqui, quando o Moody estava distribuindo folheto lá no portão da igreja, na porta da igreja, uma menininha olhou para ele e saiu correndo. E ele saiu correndo atrás. Moody pesava 139 quilos. E a menina olhou e viu aquele brontossauro atrás dela. Ela correndo, ele correndo atrás. Ela entrou numa rua, ele entrou também. Ela subiu escada, ele subiu também. Ele entrou numa porta, ele entrou também. Ele entrou no quartinho, ele entrou também. Ele entrou debaixo da cama. Aí não dava, né? Ele puxou a perninha
daquela mocinha, daquela criança, e deu um folheto e falou de Jesus. Anos depois, aparece na igreja de Moody já tinha falecido. O filho, um dos filhos daquela menina, pastor. Quando o Moody estava puxando aquela perninha, daquela menina estava puxando uma geração de gente salva. Você já pensou? Que benção. Cadê a Karen? Karen do Samuel. Cadê a Karen? Está lá em cima, ainda bem que ela está escondida lá. A Karen me contou que a gente tem o privilégio de fazer entrevista antes do batismo. E a Karen falou assim, estou me batizando agora, mas eu recebi Jesus quando era pequenininha aqui na igreja, no IBF. E eu lembro quando a professora falou de Jesus, a professora falou assim, quem quer receber Jesus no coração? E ela levantou, ninguém levantou. Ela achou que ela estava errada. Só ela estava errada. Porque ninguém levantou, só ela. Quando terminou, a professora chamou ela, não sabe quem é a professora. Chamou ela no canto e falou de Jesus para ela. Karen se batizou. Agora, família caminhando com Jesus, uma geração salva para todos sempre, irmãos. Quando você conquista alguém, é para todos sempre. Entende bem, irmão? Administra a sua vida olhando para a eternidade, irmão. Só fica aqui, só carrinho, coisinha, sabe esse negocinho só daqui? O meu carro. E gasta a vida inteira pensando no carro, só o carrinho. Tem alguns que conversam, é time de futebol, eu acho que você pode falar sobre time. Mas só isso, mais nada. Não tem outro assunto, é só futebol. Você não conhece o Salvador? Conhece ou não? Ele é importante para você ou não? Porque a gente fala aquilo que a gente ama. A gente fala daquilo que a gente gosta. Mas em todas as conversas, o camarada não fala nada. Nenhuma palavra. Brincadeira para lá, gozação para cá. Mas nenhuma palavra a respeito do Salvador. Saiba que você que tem que administrar a sua vida olhando para a eternidade. Diz Jesus aqui, nesse tempo de tanta iniquidade e injustiça, nessa caminhada, quem sabe até hoje você está caminhando, administrando de maneira injusta, muda. Começa a administrar segundo a vontade de Deus, você tem que ser instrumento, meu querido. A maior bênção, depois de Jesus no seu coração, é ser bênção na vida dos outros. Você já pensou alguém orando lá no quarto? Porque aí se ora de maneira sincera. Orar de maneira pública, nem sempre a gente é tão sincero, verdade ou não é? Você já foi elogiado nas orações? É complicado isso. Eu lembro de irmão, tristeza, mas a gente tem alguns testemunhos assim interessantes. O camarada faltou o pregador, ou aconteceu um imprevisto, ele não pôde estar, e eu fui chamado para pregar no congresso de jovens. Era do Interleste, naquele tempo a gente podia, né? E eu lembro que o irmão que foi me anunciar, olha, um dos melhores pregadores que nós temos no Brasil. Não, ele começou a elogiar e depois me apresentou. Claro, eu era novo, não tive coragem, mas se fosse hoje a gente teria falado um monte para o camarada, né? Você já foi elogiado assim e não é verdade? Já foi elogiado em oração? Senhor, muito obrigado pelo teu servo, homem de Deus, aquela coisa. Nem sabe quem eu sou. Agora, quando lá no quarto alguém ora por você, agradecendo por sua vida, falando, Senhor, muito obrigado. Aquele meu irmão me abençoou. Aquele meu irmão, foi ele que falou do Senhor para mim. Aquele meu irmão, ele mudou a minha história. Ah, amados, esse tipo de oração honra o Senhor. E um dia nós estaremos juntos. E como será bom se você for instrumento para a salvação de muita gente. Amém ou não? Você requer de você disposição, meu querido. Não precisa ser pastor, nada disso não. Disposição. Um irmão presbiteriano, num encontro de corais lá no interior, ele começou aliás, o pessoal foi se aglomerando para a reunião do encontro de corais. E ele começou aliás, chegaram lá na igreja e começaram a perguntar a respeito de um irmão. Perguntaram, irmão fulano, está por aí? Aí ele falou, rapaz, puxa vida, o irmão fulano faleceu. Faleceu? Sério? Puxa vida. Irmão, puxa, aquele irmão foi uma bênção na minha vida. Foi ele que me evangelizou.
Ele que falou de Jesus para mim. E alguém que estava do lado disse assim, eu também. E aí um outro falou, eu também. Naquele grupo, naquele encontro de corais, tinha 80 pessoas. O irmão era um membro comum da igreja. Ficou o coral do eu também. Você está entendendo? Eu também, eu também. Era um crente normal, um crente que não tinha uma posição de pastor, de evangelista, nada disso, mas fazia o seu trabalho com eficiência. Deus honra essa disposição, amém ou não, irmão? Se você tomar uma posição, Deus vai te abençoar com filhos na fé. Não pode o evangelho parar em você. Você tem que estar preocupado com isso. Atrás de mim tem alguém que creu em Jesus através do meu testemunho? Tem alguém? Você conhece? Você tem alguém que você foi... É seu filho na fé. Ou você não tem filhos. Você é estéril. Você não tem filhos na fé. Meu amado, Deus quer te dar uma geração de muita gente, depende da disposição do seu coração. Comece a compartilhar. Comece a testemunhar desse Jesus maravilhoso. Você vai ver como Deus te honra. E a maior honra que existe é justamente Deus te dar filhos espirituais. Gente salva através do teu testemunho. E por fim, amados, seja fiel com aquilo que é do Senhor. Versículo de 10 a 12, você pega aí nessa parábola, diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se você não se tornar fiel na aplicação do que é da riqueza e origem de Jesus, quem vai confiar a verdadeira? Se você não for fiel na aplicação do que é a lei, quem vos dará o que é vosso? Se você é fiel no pouco, no muito, não vai mudar muito não. Esse negócio, olha, quando eu ganhar eu vou dar o dízimo, vou dar uma oferta, eu vou dar um tal e tal e tal. E, meu, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Gente fiel é fiel mesmo. Quer tenha pouco, quer tenha muito. Aliás, perguntando, você que é membro da igreja, você tem sido fiel no dízimo? Lá vem o legalismo. Pois é, então tudo bem, nos 20%? Ou nos 30%? Ou no 40%? Eu também sou contra o dízimo, tem que ser mais do que isso. Concorda comigo? Tem que ser mais do que isso. Se no Velho Testamento você está dizendo que é 10%, agora é interessante que tem discurso de gente, eu sou contra o dízimo. Tudo bem, quanto você dá é mais do que isso? Porque você tem que ser generoso. Esse discurso para não dar nada, para ser infiel. Eu lembro que alguém chegou com um texto lá, falou, você viu essa pregação do fulano aqui e tal? Eu disse aí, escuta, ele vai me estimular a ser mais fiel ou menos fiel? Porque a ideia, o texto era o São Malaquias dos evangélicos, né? A questão é, eu vou ser mais fiel ou menos? Eu vou ser mais generoso ou menos? Porque, nossa, irmãos, como a gente tem uma inclinação para ser mesquinho. A argumentação não é para ser mais generoso, é para ser menos. É estranho, não é? Puxa, eu acho que é graça, se é generosidade, então tem que ser espontaneidade para muito mais. Tem que ser uma gratidão para ir além. Dízimo, é pequenininho, tudo bem, meu querido, é um bom começo. Mas nem o começo você tem participado. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Olha o que Jesus diz aí. No final ele diz assim, se você não é fiel na aplicação do que é alheio, o que é alheio? Nós somos aqui mordomos, irmão, presta atenção aqui, nós somos aqui mordomos, não nos pertence, mas a eternidade é nossa, nós seremos herdeiros de tudo. Paulo já disse que nós já somos, mas a plenitude disso é lá na glória, sermos proprietários, não mais mordomos nesse sentido de administração, num mundo injusto. Você é proprietário, meu querido, invista lá. Ora, se você não é fiel, e aí você vê a cultura como é diferente, irmãos.
Jesus está dizendo, você não é fiel no alheio, e a nossa inclinação no Brasil é justamente isso. O que é do outro é aí que a gente aproveita. O que Jesus está dizendo é que o normal deveria ser fidelidade naquilo que é alheio, naquilo que você não é seu, você tem que ser mais fiel. Não te pertence, meu querido. Você tem que ser mais fiel, porque não é seu. E o que é seu? Eternidade. Nós somos donos, teremos tudo à nossa disposição, amados, herdeiros com Cristo. Agora aqui nós devemos administrar, porque não nos pertence. Nesse dia de renovação, de compromisso, você tem que olhar para o seu coração, fazer uma avaliação do seu coração. Não brinque com isso, meu querido, é a tua história, é a tua caminhada diante da palavra dele. Não brinque com isso, não seja negligente, não seja relapso, é a tua vida, é a tua história, é a seriedade da tua caminhada. Toma uma nova disposição diante de Deus e renova o seu compromisso com Ele. Não é para sair daqui pensando, puxa vida, eu estou para baixo. Não, não, não. O arrependimento tem que ter frutos disso, de mudança de postura. A tristeza tem que produzir em você mudança de postura diante de Deus. A tristeza, segundo o Espírito, capítulo 7, segundo aos Coríntios, produz vida. Essa tristeza de olhar para o nosso coração, não temos andado como Deus quer. Amado, isso é de Deus para promover você uma vida nova de mudança, de administrar a sua vida segundo o coração do Pai, segundo o coração dEle. Amém, amados? Cabe a você tomar essa decisão diante dEle, de mudança, de sair daqui, mudança, de não permitir que a semente seja roubada, aquilo que Deus está semeando no seu coração, sabe? De mudança, de acerto, de prestação de contas, de buscar os devedores do Senhor, de administrar a vida olhando para a eternidade, de compreender que agora eu sou mordomo, mas um dia eu serei proprietário, então deixa eu cuidar muito bem daquilo que não me pertence, porque quem me deu, deu por graça, por misericórdia, foi bondade dele. Como é que eu vou desperdiçar algo que foi me dado com graça, com generosidade? Eu tenho que caminhar de maneira que venha honrar esse Deus tão bondoso, e nada melhor do que renovar a minha aliança com Ele, numa disposição diferente de coração. Amém, amados? Vamos abaixar a nossa cabeça, vamos orar.